Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, caçando aí temas sobre o Vasco. Eu sempre digo, né, estudo o Vasco todo dia, deu uma folga aqui no trabalho, nas atividades, Vasco, vamos ler e tal, e aí eu vejo lá no GE, né, fonte, GE, vejo lá em alguns sites, no próprio GE, né, venda de Rayan é fundamental para as finanças do Vasco. E aí, caçando aqui dentro da matéria, tem lá um trecho, né? Em setembro do ano passado, a consultora Álvares e Marçal, poderia ser consultoria, né? Mas no site da consultora, contratada para auxiliar o clube na reestruturação financeira, sugeria, entre as iniciativas de melhoria operacional para a estabilidade administrativa do Vasco, a venda de Rayan, com muito controle, né? Por 40 milhões. Então, ela chegou à conclusão, essa empresa que foi contratada pelo Pedrinho para auxiliar aí, né? O grupo dele e tal. Disse que levou bastante gente técnica para lá, né? Falou que levou um corpo jurídico, levou administradores, levou contadores e tal, e essa empresa foi contratada. Depois há boatos de que tem ação entre amigos, de empregos para pessoa física, de prestações de serviços que o Vasco poderia fazer, terceirizando sem precisar, né? E depois aí há boatos do Alain Belaciano e mais do Cristiano Stoker, né? Que é um político, é um lobista e atua bastante na área política do Vasco, né? Mas dito isso aí, o que eu queria dizer aqui nesse vídeo, quando o Pedrinho assumiu lá ano passado, em abril ou maio, não importa, abril ou maio, ele tinha uma convicção de que havia dinheiro dentro dos caixas, né, do caixa, perdão, da Vasco SAF. E aí, assim que o juiz intimou a 777, até mesmo antes da perda do controle acionário da Vasco SAF pela 777, ela foi lá e tirou todos os dinheiros do cofre do Vasco, fechou as contas correntes, parou de injetar grana e falou assim: agora eu vou esperar a decisão judicial que me desobrigou de aportar tantos milhões. Não ia aportar mesmo, né? Essa empresa está falida mundialmente. E aí, o que o Pedrinho fez? Maio, junho, ele percebeu que precisava ter um fôlego. E como é que ele agiu para ter um fôlego? Já falei isso aqui várias vezes, quem me acompanha vai entender, né? Lá para setembro, ele requereu a suspensão das dívidas tributárias do Vasco. Fez um requerimento para que o Vasco parasse de pagar os débitos tributários, deu lá suas fundamentações. Uma delas foi a questão da 777, que estaria levando o Vasco à bancarrota, que tinha tirado o dinheiro do Vasco e blá blá blá, e precisava também ter um respiro, né? Então, o Vasco, em setembro, agosto, outubro, mais ou menos, começou a falar assim, começou a passar para o sócio, para o torcedor: não, temos como pagar salário até dezembro. Por quê? Mesmo a 777 tendo rapado todo o cofre, os recebimentos, os recebíveis do CRVG, da Vasco SAF, melhor dizendo, pararam de pagar as dívidas tributárias e houve aí a ida aos credores das dívidas comuns, né, trabalhistas e não trabalhistas. Para quê? Para o juízo singular, juízo universal da falência, evitar requerimentos em juízos individuais, requerendo execuções, falência, etc. Então, repetindo, em maio ou abril o Pedrinho entrou, viu que não tinha grana, foi lá pedir a suspensão das dívidas tributárias, parou de pagar as dívidas tributárias, voltou agora a pagar em abril, né? Mas ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março sem pagar, e também ficou sem pagar os credores comuns, né? Avisando a eles que ia entrar com a recuperação judicial. Ponto. Então hoje
o Vasco voltou a pagar os débitos tributários, mas não está pagando ainda os credores comuns. Então o Vasco tinha dois débitos, né, que pegava muito seu dinheiro, seus recebimentos, dívidas tributárias e o resto. Suspendeu as duas, uma requerimento judicial, a outra composição com um grupo de credores, né? E até hoje não paga os credores comuns, porque está na recuperação judicial. Só voltou a pagar agora os débitos tributários. Então, os recebimentos não são mais limpos como eram de setembro para cá. Concorda comigo? Setembro, outubro, novembro, dezembro, até março, o Pedrinho nada pagou. Deu até para investir. Mas agora tem que voltar a pagar as dívidas tributárias, e voltou a pagar, sob pena de penhora e de gravames sérios na área financeira, e vai aguardar lá setembro, outubro, quando começa a ter obrigatoriedade de pagar os credores comuns, que não são tributários, porque os tributos não podem ser colocados dentro da falência, porque o foro é diferente, né? Não tem como colocar crédito federal em âmbito estadual no juízo universal da falência. Então, como é que está isso aí hoje? Hoje, o Vasco tinha que pagar dois dinheiros, né? Suspendeu esses dois, de setembro para cá, até março, voltou a pagar, tem que pagar um só, que é a dívida tributária, e esse outro dinheiro só vai pagar em agosto. Mas em agosto, setembro, por aí, outubro, os credores comuns. Mas nesse ínterim, ele tem que arrumar dinheiro, até para a janela, por exemplo. E aí, a empresa Álvares Marçal, que deve ganhar uma baba para dizer isso para ele, coisas que nós diríamos, né? Os torcedores comuns, olha aqui, pô, qualquer advogado, qualquer pessoa da área financeira diria isso, olha, temos que vender o Ryan, o Capasso, né? Para quê? Para poder ter grana, para continuar pagando o que tem que ser pago, e esse dinheiro aí que vem de fora do Ryan, né? Para poder pagar os valores das janelas da janela das contratações que o Vasco vai fazer agora, se tudo correr bem, de julho em diante, né? Dia 10 de julho em diante. Então isso é muito importante que a gente entenda. E só para fechar aqui, vou bater num ponto muito importante, né? Tem um inscrito que me perguntam, por que o Vasco não para de pagar tudo e começa a colocar as suas dívidas dentro da recuperação judicial? Não é bom financeiramente para o Vasco, não é bom futebolisticamente para o Vasco, é bom financeiramente, porque da recuperação judicial para cá, se o Vasco começar a colocar débitos novos lá na recuperação, e ele vai ter prejuízo no âmbito futebolístico. Ninguém vai querer contratar com o Vasco, ninguém vai querer negociar com o Vasco, porque o cara não vai receber. Ele vai negociar o jogador tal, quando for cobrar o Vasco, ele vai falar assim, não, está na recuperação judicial. Então o Vasco não pode fazer isso, né? Foi de bom tom até colocar os débitos para trás, por conta até de dívidas da 777. Pedrinho colocou a dívida do Esforza, por exemplo, New Old Boys, né? Antes da recuperação judicial, dentro da recuperação judicial, uma dívida contraída anteriormente, que devia ter sido paga pela 777. E outras dezenas de dívidas, talvez centenas de dívidas, que a 777 não honrou, que devem ou deveriam estar dentro da recuperação judicial, e tem maldito vascaíno lá de dentro, né? Zé Colmeia, atenção vascaínos, fanáticos vascaíno, veladamente, Zé Colmeia patentemente dizendo, sou 777, o resto é tudo velado, né? Eles querem que a 777 volte, não sei como aí, mas tem piroca querendo que a 777 volte para o Vasco. E com relação aí a suposta venda, né? Vasco está contratando uma empresa para agir junto a ela, para que possa vender, né, as ações. Aí eu friso, vender o quê? Se nesse momento tem 31% preso para 777, né? Dependendo de uma decisão da Câmara de Arbitragem, e mais 39% que vai ser julgada também a possibilidade ou não da 777 aportar, totalizando 70%, tudo preso com confidencialidade na Câmara de Arbitragem. Vai vender o quê, né? Há a possibilidade de vender. Chega aí um cheque
nem sei como é que se fala bilionário, nem sei como é que se fala 3 ou 4, deu branco agora. Chega aí um cheque 5 vezes bilionário, né? É bilionário 5 vezes, 10 vezes, né? Ele vai lá, chama a 777, toma aqui pelos seus 31% tanto. Você quer acabar com a Câmara de Arbitragem? Quanto você quer na possibilidade de aportar 39%? Toma aqui o dinheiro. Vai na ECAP, vai na Lindenhall. Lindenhall, quanto você quer para liberar essas ações aqui? Porque estão piores aí vindas da justiça americana. Toma. Isso é possível, mas não é viável. Quem é que vai fazer isso aí? Não tem como fazer isso aí, né? É impossível. Mas veja, o Vasco é viável, o Vasco dá dinheiro, o Salgado caiu o Vasco, manteve o Vasco na segunda divisão, vendeu o Vasco para se locupletar por 35 milhões. E hoje eu soltei um vídeo e não falei sobre isso. Então esse vídeo aqui não vai falar sobre finanças, vai falar o seguinte: tem inscrito meu, gente que comenta aqui dizendo que o Pedrinho é o pior presidente do Vasco de todos os tempos. Acho difícil ele fazer a sacanagem que o Salgado fez, vendeu o Vasco para reaver os 35 milhões que o Vasco devia a ele. Era 20 milhões, tá? 15 milhões dizem que foi juros e correção monetária e multa, né? São coisas diferentes. Multa contratual, juros e correção monetária. São 3 coisas diferentes, né? E aí, acho difícil o Pedrinho passar o Salgado. Tem que fazer muita cagada, porque o Salgado vendeu o Vasco de graça, né? Não botou um centavo no bolso, vendeu o Vasco de graça. Se ele pegasse assim, me dá aí 2 milhões aí, vou colocar 1 milhão aí, 1 bilhão aí, vou colocar no meu cofre aqui, ou então 500 milhões, vou colocar no meu cofre aqui do Vasco, CRVG, o resto, nada, entregou de mão beijada para ele aportar num negócio que era nosso. Entenda isso. O Vasco estava lá, mal ou bem, só do vascaíno. O Salgado chega para 777 e fala assim, toma esse clube aí, né? Aporta tantos milhões e começa a ganhar dinheiro você. Eu só quero os louros, quero ser campeão das Américas, quero disputar um título mundial. É isso que o Salgado fez. Vendeu para a empresa sem expertise, né? Planejamento esportivo, sem bom nome no mercado, sem experiência no ramo, já toda fraudada. Foi ridículo aquele parecer da KPMG, né? Então o Salgado fez isso, de graça ainda. Vendeu para uma empresa que não tinha os requisitos para uma compra comercial, já quebrada, né? De graça, para se locupetar. Então acho difícil o Pedrinho um dia passar o Salgado, né? Veja o Pedrinho, você pode dizer tudo que você queira dizer para o Pedrinho, mas eu como advogado não vou dizer que ele é bandido, nada disso. Presunção de inocência para ele em âmbito civil, tá? Digo com relação à manobra daqui, manobra dali, que fique provado. Agora, que o Salgado vendeu o clube, uma empresa falida, de graça, e ainda pagou-se de uma dívida que o Vasco devia a ele, isso ninguém vai tirar do Salgado. O Salgado vai ser, a meu ver, o pior presidente de todos os tempos, a menos que o Pedrinho faça aqui o contrário do que eu estou dizendo, que até agora ele não fez, né? Desonestidade. O Pedrinho está aí mostrando a sua incompetência, a sua incapacidade, né? Junto com o Santana, junto com o Felipe e junto também com o departamento jurídico, porque quando o Pedrinho entrou, né, ninguém brigou pela licitação do Maracanã, tentar anular judicialmente a última licitação, que a diferença foi pequena. Fla-Flu ganhou do Vasco e a W Torre por um valor muito pequeno, muito exíguo, né? Ninguém fez nada disso e jamais saiu uma apuração aí que o Pedrinho prometeu que faria do Salgado, da 777, e antes também trazendo do Campeiro para cá, né? Se gostou dos comentários, inscreva-se no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.